Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Então, os objetivos dessa aula: conhecer o histórico sobre as ligações químicas, reconhecer a distribuição eletrônica, entender o que são ligações químicas e compreender a finalidade de uma ligação química. E as nossas perguntas? Onde encontramos as ligações químicas no cotidiano? Que tipo de elementos químicos participam das ligações químicas? E aqui a gente tem uma imagem que mostra as ligações que estão presentes no cristal da celulose, que está aí no papel que você usa para escrever. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico. Então, em 1785, aproximadamente, Antoine Laurent Lavoisier sepultou a antiga teoria dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, oriunda da Grécia Antiga, ao demonstrar que a água estava longe de ser elementar, mas sim um composto constituído por elementos elementares, que são hidrogênio e oxigênio. Após a publicação dos seus estudos, iniciou-se a chamada Química Moderna. Então, Lavoisier aí é conhecido como o pai da Química Moderna. Ele está lá naquela lei, né, que a gente bem famosa, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que já estudamos em outras aulas, que fala sobre a conservação da massa aí nas reações químicas, e ele deixou para trás, então, aquela teoria que falava que as substâncias que estão no nosso dia a dia eram combinações entre terra, fogo, água e ar, que vinha lá da Grécia Antiga. Na sequência, no ano de 1808, temos o John Dalton, que propôs a sua teoria atômica, colocando pela primeira vez o conceito de átomo. A partir do pioneirismo de Dalton, foi possível trabalhar quantitativamente os átomos. Determinou-se também os pesos atômicos e publicou a Lei das Proporções Múltiplas, que já estudamos, e fala sobre a quantidade mínima que eu tenho que ter para fazer a combinação de uma substância. Você lembra dessa aula? Em 1857, o químico Frédéric Auguste Kekulé introduziu o conceito de valência ao postular sobre o átomo de carbono. Kekulé afirmou que a valência era um número que representava o poder de combinações de um elemento. E a gente sabe, lá na camada de valência, é onde estão os elétrons disponíveis para fazer as ligações químicas. E aí, em 1869, quando Dmitri Ivanovich Mendeleev publicou a classificação periódica, fundamentada nos pesos atômicos, constatou que as valências dos elementos químicos seguiam um padrão simples dentro da tabela periódica. E a tabela que nós temos hoje em dia é inspirada aí nos desenhos e na classificação feita por Mendeleev. No ano de 1897, Joseph John Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados por partículas que possuem cargas negativas. Essas partículas foram denominadas de elétrons, e com a descoberta dos elétrons, foi possível o desenvolvimento da teoria da valência. E aí a gente tem uma imagem aqui dos raios catódicos, que é o experimento aí feito pelo Thomson. Em 1901, o químico Gilbert Newton Lewis estabeleceu a primeira teoria de ligação química, ampla, que agrupava todos os tipos de ligações químicas, permitindo mostrar relações entre substâncias iônicas, covalentes e metálicas, ou seja, a natureza das ligações entre os átomos dos elementos químicos. Pela teoria de Lewis, os átomos tendem a interagir formando compostos variados em um processo da formação e da ruptura de ligações. E é importante saber, com o Lavoisier e com Dalton, eles colocaram uma revolução composicional, ou seja, da composição das substâncias, identificando o que é elemento e o que é substância. Substância simples e substância composta, e também as misturas, que são as uniões das substâncias. Já o Lewis encabeçou uma revolução estrutural, mostrando como é que os átomos se ligam para formar as substâncias diferentes que temos nos nossos cotidiano, aí no nosso dia a dia. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. A figura ao lado representa os desenhos de Lewis para explicar a sua teoria de ligação. Esse desenho de Lewis é de 1901 e mostra aqui como que os elementos estão se comportando para fazer as ligações. E a pergunta é a seguinte: a partir dessa figura, reproduza, utilizando palitos de dente, balas de goma, bolinha de isopor ou massinha de modelar, a proposta de Lewis para o NaCl e para o BeMg. Tente imaginar como as ligações entre os átomos dos elementos ocorrem.
Quem são as ligações? As bolinhas ou os palitos? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só.
Então, utilizando as bolinhas de isopor e os palitos e se inspirando no desenho do Lewis, a gente pode montar uma estrutura como essa para representar o NaCl, que é um composto iônico. Nós vamos ver passo a passo cada uma dessas ligações. Já para o BeMG, a gente tem uma ligação metálica, que aí a gente vai ter aí uma nuvem de elétrons quando a gente tem dois metais que se combinam. Vamos ver passo a passo na andar aí das nossas aulas. E as ligações são representadas então pelos palitinhos e as bolinhas são os nossos elementos, né? Maiores e menores aqui, então o sódio é o menorzinho e o Cl é a bolinha maior, certo? Vamos falar então sobre a definição das ligações químicas, olha só. O conceito de ligação química foi consolidado por Linus Pauling, o mesmo lá que fez a distribuição, né, do diagrama do Linus Pauling, a partir da teoria da ligação química de Lewis. São interações que ocorrem entre átomos, interatômicas, para formar moléculas ou substâncias. Os átomos buscam a estabilidade eletrônica ao realizar uma ligação química, o que é explicado pela teoria ou também chamada de regra do octeto. Então, a gente tem os nossos átomos e eles são, na sua grande maioria, instáveis. E quando eles fazem a ligação, eles estão se tornando mais estabilizados, certo? E essa estabilidade vem com a nossa teoria do octeto. A teoria do octeto, também chamada de regra do octeto, surgiu a partir da constatação de Linus Pauling ao perceber que os únicos elementos encontrados isolados na natureza de maneira estável são os gases nobres, que pertencem ao grupo 18 ou à família 8A ou ainda à família 0, porque eles têm 8 elétrons na última camada, essa é a estabilidade dos gases nobres, eles quase não fazem ligações químicas e aí observando isso, o Linus Pauling fez a sua teoria do octeto. O que torna os elementos pertencentes aos gases nobres diferentes dos demais é o fato de apresentarem a camada de valência ou o último nível de energia completo no estado fundamental, isso é, apresentam 2 elétrons, o hélio, e 8 elétrons, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. A teoria do octeto diz o seguinte, ó, um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou camada de valência, aquela que está mais longe do núcleo, ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada de energia, que é o caso ali do hélio, que para ele 2 é o suficiente para a estabilidade, para todos os outros são 8. E aí a distribuição eletrônica dos gases nobres é assim, ó. Então o hélio ele tem 2, tá? O neônio 10, né? O argônio, o criptônio e assim por diante. Note que no finalzinho todos eles apresentam 8. E esse 8 é o que indica a estabilidade, então, no nível mais energético, na camada mais energética, camada de valência. Olha só. Então, a gente tem o hidrogênio, um S2, ele tem um elétron, e aí a gente sabe que o subnível dele, o S, está incompleto. Então, o hidrogênio ele é instável por esse motivo. Já o hélio, ele tem número atômico 2, como é um átomo neutro, também tem 2 elétrons. E aí fica lá, um S2, completou toda a sua camada, todo o subnível está completo. E aí o hélio, então, é gás nobre e é estável. Aí a gente tem o flúor aqui com 9 e a gente tem lá o P dele aqui com 5, é instável. Já o neônio, que tem 10 elétrons, ele vai ter o 2P aqui completo, né? 6, 7, 8. O camada 2 tem os 2 subníveis completos e ele é estável, certo? Um átomo que satisfaz a teoria do octeto é estável e é aplicado principalmente para os elementos do grupo A, que são os representativos lá da tabela periódica. Vamos fazer uma atividade sobre isso agora? Olha só. Analise a tabela a seguir, que apresenta as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos representados pelos símbolos A, B, C, D e E. Com base na teoria do octeto e em seus conhecimentos sobre distribuição eletrônica, informe quais elementos podem ser considerados estáveis e justifique a sua resposta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício quer saber quais desses átomos hipotéticos são estáveis. Então, olha só, a teoria do octeto considera um átomo estável aquele que apresenta 2 ou 8 elétrons na camada de valência, assemelhando-se a um gás nobre, pois são os únicos elementos químicos encontrados isolados e estáveis na natureza. Assim, analisando as distribuições eletrônicas apresentadas na tabela, o elemento químico que possui distribuição eletrônica similar à de um gás nobre é o elemento químico C. Olha só, ele tem 2s2, 2p6, então ele está todo completo, os dois subníveis da camada de valência dele, que é a camada 2. Os demais estão com as camadas incompletas. Aqui 3s, né? Temos o 3s1, 2p5, então está incompleto. Temos o C como nosso elemento que se assemelha a um gás nobre, correto? Vamos falar um pouquinho então sobre as ligações. As ligações têm por finalidade dar estabilidade química e eletrônica aos átomos de um elemento químico. Estão presentes em todas as substâncias químicas, materiais e compostos, inclusive no nosso corpo e em todos os seres vivos. A maioria dos compostos existentes são formados por rearranjo de átomos que ocorrem por meio das interações entre os átomos, e essas interações chamamos então de ligações químicas. Não se esqueça que a energia necessária para manter o indivíduo vivo é obtida a partir dos alimentos, por meio da ruptura e formação das ligações químicas presentes na composição química desses alimentos. Então, as ligações que acontecem aí no nosso corpo estão presentes para que a gente tenha energia para sobreviver. Vamos fazer a atividade 3 agora? As ligações químicas têm por objetivo formar substâncias e trazer estabilidade aos átomos. Explique por que as ligações ocorrem com mudança em relação aos elétrons e não em relação aos prótons. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. Em uma ligação química, há troca, ganho ou perda de elétrons. Os elétrons são partículas negativas que possuem mobilidade. Já os prótons, que são partículas positivas, estão presos no núcleo atômico. Só ocorrem modificações em relação aos prótons se estiverem ocorrendo reações nucleares, como fissão ou fusão, que já estudamos em outras aulas. Quando aumentamos ou diminuímos o número de prótons, estamos formando novos elementos. Quando unimos átomos por ligações entre os elétrons, estamos formando novas substâncias. Então tem uma diferença aí e as ligações químicas estão relacionadas com as mudanças nas quantidades de elétrons, trocas, ganhos ou perdas para buscar a estabilidade dos elementos, diferente das reações nucleares, que mexem lá com a quantidade de prótons e formam elementos químicos novos. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula de hoje? Cientistas criam robôs capazes de encontrar suas próprias fontes de energia e o QR Code tem a reportagem completa. James Pickle criou uma fonte de tensão ambiental controlada, que produz energia quebrando e criando ligações químicas repetidamente. Por exemplo, quando estão em contato com superfícies metálicas, essa fonte de energia catalisa reações de oxidação do ar ao redor e alimenta um robô com os elétrons que estão liberados. Isso faz com que as máquinas sintam onde está a fonte de energia e se movam até ela sem precisar de interferência humana. Na aula de hoje, a gente estudou o histórico sobre as ligações químicas, conhecemos as distribuições eletrônicas, entendemos o que são ligações químicas e compreendemos a finalidade de uma ligação química. Espero que você tenha gostado e até breve!